A paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos e irmãs que têm acompanhado este programa, que semanalmente tem disponibilizado essas videoaulas, preparatórias para os professores da Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para discutir e para oferecer este recurso sobre os cuidados do Espírito Santo de Deus para você, amado professor, amada professora. Rogamos que continue orando, que continue participando na divulgação, nos comentários e também curtindo a nossa página. Que Deus continue lhes abençoando neste grandioso ministério do ensino cristão. Hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer uma abordagem bíblica dentro da temática do trimestre, que tem sido comentada, muito bem comentada, pelo nosso pastor José Gonçalves. Nessa ocasião, estamos com a lição de número 11, já convergindo para o final do trimestre, mas estamos na lição de número 11, que tem o tema A Tolerância Cristã, que vai falar, apesar de, na nossa lição, trazer apenas o capítulo 14, os versículos do 1 ao 6, mas, na realidade, a lição será desdobrada dentro dos capítulos 14 e 15. Desde já queremos chamar a atenção dos professores para o cuidado do tempo, haja vista que há um conteúdo muito extenso, um conteúdo muito bom de ser tratado também, mas vamos nos programar para trazer dentro desse tempo que temos disponível agora no programa e o amado professor na Escola Bíblica Dominical. E para comentar esta maravilhosa lição, mais uma vez está conosco o nosso presbítero, nosso irmão Alexandre Galvão, e também o nosso amado irmão diácono Eliel Barbosa. Sejam bem-vindos a essa nossa aula da Escola Bíblica Dominical, nossa pré-aula. E gostaria de começar assim, Eliel, lhe perguntando, pedindo a sua ajuda para essa lição sobre tolerância cristã, que tem abordado aí os capítulos de Romanos 14 e 15. O que vem a ser, então, a tolerância cristã? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos que têm nos acompanhado por esse programa. Para mim, quero dizer desde então que é motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Estivemos em outro programa semelhante, trabalhando, comentando lições bíblicas, e graças a Deus temos essa oportunidade. Quero agradecer a oportunidade do nome de Jesus. O tema interessante é a tolerância cristã, É interessante falar sobre tolerância no mundo hoje, que a gente vive, falando sobre essa questão de tolerar, as diferenças. O Dias Lopes, no seu comentário expositivo, acerca do capítulo 14 de Romanos, ele traz o seguinte tema, ele fala relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Como deve ser o relacionamento de irmãos que pensam diferente? E aí entra essa questão da tolerância. Às vezes a gente precisa tolerar os irmãos que pensam diferente naquilo que não como é que eu posso dizer assim, pilar da doutrina cristã, Aquilo que é secundário, aquilo que é de ordem secundária, às vezes a gente precisa tolerar, e aí é o que Paulo vai falar nessa carta sobre os fortes tolerar os fracos, Nessa questão, esse é o primeiro ponto da lição que a gente vai terminar abordando. Então, tolerância é suportar, a carga, resistir, não querer colocar sobre o outro toda sua bagagem, intelectualidade, e querer forçar que a outra pessoa entenda como você entenda ou pense como você pense. Voltando a dizer, entender que existe nesse relacionamento pessoas que pensam diferente. Então, a primeira coisa que a gente deve, para poder abrir um diálogo, é saber tolerar essas diferenças. Claro, essa tolerância no que diz respeito àquilo que não é essencial à fé cristã. É lógico que aquilo que é essencial à fé cristã, aquilo que vai
macular o Evangelho de Cristo, a doutrina bíblica, isso não deve ser tolerado. Paulo ensina que a gente deve, na verdade, refutar, e para isso temos que estar habilitados nas Escrituras Sagradas para poder fazer essa apologia à fé cristã. Amém. Você colocou uma coisa muito importante, né? Que é fazer essa análise, Galvão, na perspectiva interna, né? Se a gente for analisar a questão da intolerância religiosa, né, que é um tema muito discutido, isso vai se ampliar muito mais. Mas antes mesmo da gente ultrapassar essa barreira, a gente primeiro precisa aprender a tratar, né, internamente, né, a nos respeitar e a nos amar, que é a grande palavra, né, que vai nos manter unidos. Então, ainda dentro desse foco, né, do que é a tolerância, como é viver, Alexandre? Então, dentro de uma igreja com pessoas diferentes, né? O primeiro tópico trata de uma igreja heterogênea, ou seja, são pessoas que pensam, ou que vivem, ou tiveram uma história e vêm de uma cultura, ou que traz uma bagagem totalmente distinta da minha. Então, como é que eu tenho que respeitar, como é que eu tenho que amar, né? Qual o melhor conselho para eu aprender a suportar e, evidentemente, suportar com amor, sem desprezar este irmão que a Bíblia, Paulo vai tratar como sendo o mais fraco na fé. Também quero dizer que é um prazer, né, estar aqui com os irmãos, os queridos ouvintes, a paz do Senhor. E quero dizer, irmãos, que esse tema, ou essa temática, a tolerância cristã é uma temática atual, necessária, né? Eu acredito que vem bom tempo essa temática para a igreja, pois estamos vivendo momentos, né, de efervescência, né, doutrinárias, inclusive às vezes até dentro do nosso meio pentecostal. Irmãos, eu acredito que para nós entendermos o princípio de unidade, a ideia também de entender o que é a tolerância, como a Eliel muito bem expôs, eu acho que também faz necessário a gente entender o que é a igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele, inclusive, até na carta de Paulo aos Romanos, ele trata a igreja como o corpo de Cristo. A igreja é um corpo. E corpo, é impossível falar de corpo se não falar de unidade. Não é? Algumas pessoas que adentram a igreja, elas se desiludem com a igreja, como disse o Bob Milcar no livro dele, Os Sem Igreja, porque, na verdade, entraram na igreja iludido do que é uma igreja. Não é? Algumas pessoas entram na igreja e dizem, eu estou desiludido. Na realidade é porque se iludiram o que é a igreja. Na verdade, a igreja, ela é heterogênea, como bem diz aqui o José Gonçalves no primeiro ponto da lição, que uma igreja ela é uma igreja heterogênea, e ela só é igreja se for heterogênea. Já disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Então, igreja só é igreja quando há uma reunião de pessoas. Eu não posso dizer que eu sou igreja sozinho. Na verdade, eu não sou igreja. Eu sou igreja quando estou em união com meus irmãos. E logo, quando eu falo do outro, eu estou falando do diferente. Daquele que Deus criou diferente de mim, mas que misteriosamente é igual a mim. Mas que é diferente de mim. Então, a igreja em si, na sua natureza, ela é heterogênea, ela é composta de pessoas que pensam diferente, pessoas que têm vidas, não é? Cada qual tem sua vida em uma cosmovisão, diferenciando-se do outro mesmo dentro de um âmbito cristão, em algum ponto, em algum momento, vai haver uma diferença de pensamento. Então, na verdade, inclusive até na lição, aqui ele coloca na capa aqui, né, 2 ovelhazinhas, uma pretinha e uma branquinha. E eu fiquei olhando e disse, rapaz, qual é a mais bonita? Na verdade, ambas são bonitas. Ou seja, mas ambas estão aqui juntas, andando juntas. São diferentes. Então, para entendermos o princípio de unidade, de tolerância, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é a igreja e pelo fato de sermos igreja. Porque a igreja ela não é um fenômeno apenas local, é um fenômeno universal. Então, o que é o corpo de Cristo? É a igreja local não, a igreja é universal. Então, eu não posso falar de dizer assim, não, a minha igreja não está sendo perseguida, como se a minha igreja fosse diferente da igreja que está sendo perseguida. Mas se eu digo que a igreja ela é de cunho e caráter universal, eu posso dizer que a igreja sim está sendo perseguida, em todos os aspectos, pois eu sou igreja, juntamente com meus irmãos do outro lado do mundo, está sendo perseguido. Então o corpo de Cristo está sendo perseguido. Então eu acredito que para entendermos o princípio de unidade, de tolerância, faz necessário entendermos o que é a igreja.
E talvez esse seja o cerne da questão, né? É você estar incorporado no sentimento do corpo, do que é este corpo místico, né? Sim. Não só no caráter místico, espiritual, mas também do ponto de vista social, fraternal, né? Porque se a igreja, que é diferente, tem um nome, vamos dizer, a igreja denominacional, local, sim, ela sofre perseguição em algum lugar do mundo por professar fé cristã, tá certo? E por tentar propagar o evangelho de Cristo. Bom, se aquela igreja, junto comigo, né? Se aqueles membros, junto comigo que sou membro, todos nós juntos fazemos parte de um corpo, então eu deveria reagir da mesma maneira. Sentir, né? No mínimo. No mínimo sentir. Então, eu realmente, e de fato, não entenderia o que é ser igreja, o que é ser esse corpo, né, de dimensão universal, de caráter espiritual também. Então, essa questão da distinção, do diferente estarem juntos, né, é bom também esclarecer, Alexandre e Eliel, que essa diferença, ela não atinge o caráter doutrinário da igreja. Exato. Né? Nós estamos aqui tratando do respeito às diferenças, né? Da tolerância à diferença, mas é a diferença que não vai ter nenhuma repercussão doutrinariamente, para que, de repente, quem nos ouve não acha que a gente está defendendo também alguns pontos de vista que na sociedade tem surgido grupos, né, nos acusando de intolerante. Então, se for contra o pecado, tudo contra aquilo que a Bíblia diz ser contra, nós seremos intolerantes sim, né? Marcelo, apenas alinhando com a sua exposição, é importante a gente distinguir, irmão Alexandre, o que é moral, né? O que é imoral e o que é amoral. Isso é um fator importante para que a gente saiba se relacionar como comunidade cristã, né? Isso está na guisa de introdução do comentário de Dias Lopes. Ele traz esses conceitos daquilo que é moral e imoral. Então ele diz que moral é o amor fraternal. É aquilo que está no caráter de Deus. Isso é uma coisa moral. Então isso ele deve prevalecer na unidade cristã, nos relacionamentos. É necessário. Vital. E você falou bem a questão aí do amor no início da sua fala, sobre esse amor fraternal, que vai fazer com que estejamos juntos. O que nos une em Cristo é o amor de Cristo, né? E esse amor de Cristo, ele é derramado nos nossos corações. Então, esse conceito de moral. Imoral, ele colocou, é aquilo que está contrário às verdades bíblicas e cristãs. Por exemplo, ele colocou um exemplo acerca da embriaguez. A embriaguez é imoral. As Escrituras falam que nós não devemos nos embriagar, não é? Então, isso é um conceito imoral. Né? E o que é amoral? A moral é uma coisa difícil, ele diz, de se falar, porque é uma coisa neutra. É uma coisa que não vai fazer diferença, é uma coisa que você pode fazer, mas não vai atingir diretamente a mim, ou vice-versa, ou é uma coisa que não vai atingir diretamente a doutrina bíblica. Então, e Paulo vai falar isso justamente nessa carta, que é a questão de comer carne, né, e guardar os dias. E aí vai entrar no contexto dos irmãos fracos e dos irmãos fortes. E então, Paulo, na verdade, está tratando de uma questão de um conflito, né, que vai existir aí na igreja, né, de Roma, né, e vai falar de um conceito interessante aí, que é a questão da liberdade cristã, e na guisa de introdução aí. E ele diz que deve haver um ponto de equilíbrio entre essa tensão, esse conflito entre aqueles irmãos fracos e fortes, ou fortes e fracos, porque eles estão tratando de uma questão que não diz respeito diretamente à moral, né? Agora, somente completando, irmão Marcelo, eu fiz uma anotação acerca disso, e naquele livro, Dicionário de Paulo e Suas Cartas, o comentarista traz uma abordagem interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, que o fato de a gente, das coisas naturais, que é comer, né? Comer e exercitar o corpo, comer e tal, isso que é natural também vai
desencadear na cultura. Então, o alimento, a dieta nos povos, em todos os povos desde a antiguidade, dita, de certa forma, a regra de quem você é. Por exemplo, para algumas comunidades, o tipo de comida, como você se prepara para comer, o que você veste para comer, o tempo que se cozinha, entre outras características. Ele elenca no mínimo umas 8 características que vai diferenciar de uma cultura para outra a forma de cozinhar, a forma de se alimentar, e isso com algumas vezes conotações religiosas, que vai acontecer no contexto judaico, não é? E também vai acontecer também no contexto pagão também, né? Você vai ter na igreja vindo do paganismo, recentes cristãos, vindo do paganismo, que agora está, de certa forma, com alguma dificuldade de comer aquela carne que ele sabe que foi sacrificado a ídolo. E aí é onde é que entra a questão da liberdade cristã. Então é importante entender que essas diferenças na alimentação formam uma cultura, e a igreja aí é a grande diferença. Essa igreja heterogênea, né, traz, irmão Galvão e o irmão, a bagagem cultural de todos esses povos, porque a igreja, ela é a união do judeu e do grego, e Paulo vai dizer isso aí: não existe judeu nem gentios, porque a igreja, ela é a união mística de tudo isso. Só corroborando e dizendo, eu acho que o grande desafio da igreja local é ela entender que ela não é apenas local, ela é universal. E quando eu digo que ela é universal, entrando no que Eliel diz aqui agora, ela é uma igreja de todos os lugares, de todas as épocas, todas as culturas, de culturas diferentes, de pessoas que comem coisas diferentes, se vestem de formas diferentes. E eu tenho que entender, né, pela lei do amor, que ela, a igreja sendo universal, eu tenho que ter unidade com elas, pois somos um só corpo, né, como até então tínhamos dito. Jamais excluí-los, né, do convívio harmonioso, né, dos irmãos. O nosso primeiro, eu quero só chamar a atenção, no nosso primeiro versículo, ele diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Evidentemente, ele tem como pano de fundo o contexto, né, do momento. Uma outra versão vai dizer, a NVI, por exemplo: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Uma outra versão diz: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Ou seja, quando a gente, num determinado momento, se encontra como este fraco na fé, ou no inverso, ou forte na fé, né? Então, o que é recomendado é uma postura, né, de receber, de acolher, né? O próprio termo acolhimento já tem um sentido muito amplo e profundo, né? Ou seja, é você receber esse indivíduo e não expô-lo ao constrangimento. Exato. Né? Então você vai recebê-lo do jeito que ele é. Evidentemente, esse jeito que é, né, é um homem transformado e regenerado, mas, como foi colocado, há hábitos, né, que não infringem regras bíblicas, mas há, no entanto, Alexandre, um certo esforço de adaptações, né, dogmáticas. Isso a gente não pode negar, né? Vivemos, quando fala da igreja heterogênea hoje, a nível de Brasil. Então, se a gente fala da igreja heterogênea, a gente não fala da igreja A, B ou C. A gente fala da igreja de Cristo que está atuando no Brasil e que aí é formada por várias correntes teológicas, até, né, que tem seus pontos de vistas particulares, mas que, no geral, a espinha dorsal doutrinária da igreja, ela é rigorosamente preservada, né? E aí o apóstolo Paulo prossegue, né? Porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes, né? Então, o mesmo processo que o apóstolo Paulo enfrentou, a gente tem hoje um pouco. Então, eu gostaria a possibilidade da gente fazer alguma conexão, alguma contextualização com algo prático vivenciado nos nossos dias, né, em nossas congregações e igrejas brasileiras. Sim,
Eu acho que, antes de mais nada, é interessante a gente entender essa expressão de Paulo, lá aqui no versículo 1, quando ele fala do fraco na fé. Que ele aqui, na versão corrigida, utiliza a expressão, conforme inclusive está na lição, está enfermo na fé. O que é estar enfermo na fé? O que é ser fraco na fé? O que é estar saudável na fé ou forte na fé? Tomando palavras sinônimas conforme a versão. Mas é interessante a questão aqui, estar fraco ou enfermo na fé. O que seria isso? Aí a gente vai parar para pensar sobre o crente firme na fé, o forte na fé, e fé aqui tomada no sentido de confiança naquilo que Deus prometeu, naquilo que Cristo fez. John MacArthur, no seu livro Nossa Suficiência em Cristo, tem um capítulo que ele vai falar a procura de algo mais. Ele vai dizer que o crente fraco é aquele crente que tem Jesus, mas ainda ele está procurando mais alguma coisa na tentativa, quem sabe, de satisfazer a justiça de Deus. Quando, na verdade, Cristo já satisfez a justiça de Deus. E a gente estudou isso na doutrina justificação pela fé. Reconciliado por Deus, temos paz com Deus. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus. É a reconciliação. Então, aqui, o crente fraco não é o crente que está na igreja e é joio. Não. Porque talvez alguém pegue aqui a ovelha branca e a preta, vai dizer que um é trigo e o outro é joio. Não é esse conceito aqui. A ideia não é essa. O crente fraco não é o joio que está no meio da igreja, não. Aquele que vai poucas vezes para a igreja, está poucas vezes na doutrina. Esse camarada é crente. Não, Paulo aqui tratando o irmão como um crente mesmo. Mas ele é um crente que não tem a compreensão plena da satisfação vicária de Cristo. Ele acha que, e aqui no caso, e esse irmão fraco aqui no contexto de Romanos, quase que na sua totalidade era formado de judeus, de crentes que tinham vindo do judaísmo, que achava que agora tinha que ter Jesus, mas ainda tinha que guardar alguns preceitos cerimoniais da lei mosaica. Achava que se ele não guardasse, de alguma forma, ele estaria pecando e desagradando a Deus. Então Paulo vai chamar esses irmãos de fraco, e Paulo manda receber esses irmãos, que pensam diferente, que têm prática às vezes diferente de nós. Mas aí, naquele contexto, as discussões estavam em torno de alimentos. Significa dizer que hoje também há discussões também, inclusive, sobre alimentos. Tem irmão ainda que discute se pode ou não comer carne de porco. E se a gente entender que nós somos fortes na fé, a gente não vai discutir essa questão. Está entendendo, irmão Marcelo? A gente não vai discutir essa questão. Pode, não pode, pode. Então, quem come ou não come faz para a glória de Deus. Sim. Então, é interessante a gente seguir esse conselho do apóstolo Paulo ali. E lembrando, irmão Alexandre, quando Paulo diz assim, recebei-o na fé, a palavra grega lá é proslambano, que é a ideia de receber num contexto de amigo. Acolhê-lo na amizade. Não é acolher na igreja, pegar o nome dele, sentar ali naquele cantinho, não. É ele fazer parte do seu hall de amigos, porque às vezes na igreja tem essa ideia de partidarismo, né? Às vezes são o grupinho de fulano, o grupinho de cicano e tal, eu não vou me juntar com aquele irmão porque aquele irmão é fraco, é fraco de teologia, né? Aí tem os grupos de teólogos, né? Aquele que é muito fraco de teologia, ou então aquele que ora muito pouco, eu não vou... As canelas de fogo. Canelas de fogo. Agora sim, isso é contextualizando dentro de um contexto local, igreja local. Exato. Mas também a gente pode ver dentro do âmbito agora de igreja universal. Mais macro, né? Não é mais macro, porque a gente pertence a uma instituição chamada Assembleia de Deus, certo. Não é? Que tem sua doutrina, que tem os dogmas estabelecidos, tem seu credo, tem sua linha de interpretação. E às vezes há pessoas dentro de nossa igreja que olham para uma outra igreja local, que é uma outra instituição religiosa, e são irmãos que creem em Cristo, irmãos que oram, irmãos que buscam a Deus, irmãos muitas vezes, irmãos piedosos, irmãos crentes, mas aqueles irmãos às vezes pensam diferente de nós em determinados pontos que às vezes não são essenciais para a salvação. E às vezes há pessoas, aí agora é o fraco, porque o fraco é interessante aqui, porque normalmente quem julga é o forte. O forte olha para o fraco e diz assim, esse camarada é muito fraquinho e ele não sabe nada de Bíblia. Mas aqui quem julga é o fraco que olha para o forte, e o forte aqui é o camarada que entende que não precisa praticar aquilo, e ele olha para o forte e diz, rapaz, esse camarada é um pecador, porque ele não está fazendo o que eu faço. Seguindo as regrinhas aqui. E o forte, ele termina desprezando o fraco, e achar que ele é muito fraquinho e não tem o conhecimento que ele tem. É o problema lá de Romanos capítulo 8.
Olhando no nosso evangelista Marcelo, é a questão de âmbito macro agora, é você olhar para uma outra igreja local, que não é instituição nossa, é uma outra placa denominacional, e é um irmão que pensa diferente da gente, porque ele pensa diferente da gente, é de outra igreja, a gente não quer ter comunhão com ele. Às vezes você passa, não dá nem a paz, às vezes nem olha, vira até o rosto, porque você não quer ter unidade, porque eles não faz parte da minha igreja, como se a igreja fosse local e não universal. Então o grande desafio é amar. E talvez por conta disso, eu vou pedir até um pouco de bom senso, né? A gente não vai poder aprofundar em questões dogmáticas, mas a questão é, talvez por causa desse conflito, né? Dessa arena que a gente montou, essa é a minha arena, esse é o meu partido, e se alguém quiser participar comigo de alguma atividade evangelística, ele tem que participar dentro do meu padrão. Seguir a cartilha, né? E talvez a gente tenha perdido alguns espaços, né? Do ponto de vista evangelístico, do ponto de vista missionário, talvez não tenhamos avançado tanto justamente pelo isolamento, né? Que a gente tem alimentado e fortalecido, né? Nesse momento, né? Eu sei que buscar hoje essa uniformidade política, denominacional e religiosa é quase que impossível, né? Essas divisões eclesiásticas eram até necessárias, né? Mas há momentos que poderíamos sim estar mais unidos. Questão missionária, questão evangelística e em outras coisas mais. John Stott, no comentário do seu livro, acerca dos fracos, ele vai elencar 4 possíveis características desses irmãos fracos que existia. O pastor José Gonçalves, prontamente, ele coloca, tanto que quando ele escreve, diz assim, principalmente, ele enfatiza isso, ele diz, principalmente os judeus, né, convertidos ao cristianismo, judeus cristãos. Mas Stott, ele elenca mais 3, ele diz que os irmãos fracos poderia também a possibilidade de ser ex-idólatra, aquele ex-idólatra, aquele recém-convertido do paganismo, que se sentia-se impedido de comer a carne, porque ele viveu naquele contexto e agora ele acha que se ele fizer e comer a carne do açougue, né, comprar aquela carne do açougue, porque nesse contexto aí, as carnes que vendiam no açougue eram carnes que antes de ir para o açougue era sacrificada a ídolos, então ele se sentia impedido de fazer isso por causa disso. Há também os ascetas, ele coloca também aqui os ascetas, que são disciplina, né, e autoridade do corpo para eles, e isto era imprescindível para chegar a Deus. Então, na questão ascética, diz que ele tem que ter essa dieta para poder ele ter o favor de Deus. Então, havia também essa ideia aí de alguns irmãos fracos. E também, ele cita um outro aqui, que são os legalistas. E o irmão Alexandre, de certa forma, até aqui colocou, que são aqueles que consideravam as abstenções como obras necessárias para serem salvos. Então, eles colocavam nas dietas uma obra necessária para a salvação. E aí isso contradiz o sacrifício suficiente de Cristo e aí termina minorando o resultado do sacrifício de Cristo. Eu acrescentar uma obra como uma dieta para que eu seja salvo. E aí, por último, ele diz que esse que o pastor José Gonçalves coloca aí, ser os judeus, é o mais aceito entre os comentaristas bíblicos, entendendo que também poderia existir essa questão. E uma coisa importante que eu achei primordial na lição foi quando ele diz que tanto os judeus quanto os gentios que são maduros na fé, esses que são fortes. E Paulo se enfileira, não é, nessa de ser forte, que é a questão da maturidade cristã, entender a doutrina de forma mais abrangente, de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, forte na fé, na verdade, é aquele que tem crescido, né, de forma considerável nos ensinos do Evangelho, da doutrina bíblica. E não só isso, né? Ele é forte porque ele tem um conhecimento correto, mas ele tolera quem não tem um conhecimento correto. Ou seja, ele é maduro por quê? Porque ele tem um conhecimento correto, ele entende que é graça, é pela graça, é somente Cristo, é somente por Cristo. Eu não preciso nada mais além de Cristo. Na verdade, a novidade de vida é um resultado necessário da fé. Ele entende tudo isso, coisa que a gente já estudou aqui. Mas, além de tudo isso, aí, como diz o texto aqui, ele acolhe.
Acolhe quem? Acolhe o irmão que pensa diferente dele. Isso. O irmão que acha que precisa guardar um dia, que precisa não comer aquela carne, que não pode fazer aquilo outro. É a discussão de Romanos 8. Eu acho que aquilo ali é muito claro. Não chega Paulo, diz que foi, irmão. Não, porque o irmão Zezinho foi ali e comprou carne no açougue e aquela carne foi oferecida ao demônio. Como não? Aí Paulo, rapaz, foi mesmo, rapaz. E Paulo vai procurar lá o irmão Zezinho. Esse irmão Zezinho, o senhor comprou carne, rapaz, comeu. Sim, Paulo, qual é o problema, Paulo? Tem algum problema? Quem é o ídolo? Não é nada, Paulo. Eu orei e está tudo certo. Posso não, irmão. Glória a Deus pelo teu conhecimento. Agora, pelo teu conhecimento, tu está prejudicando a fé do teu irmão. Porque tu está sendo pedra de tropeço para o teu irmão. Então, meu irmão, se tu vai comer e teu irmão está sendo prejudicado, cadê o teu amor? Então, acho que o grande problema de alguns que se diz forte, e não é forte coisíssima nenhuma. Por quê? Porque ele tem muito conhecimento, mas não está nem aí para a consciência fraca do irmão. Verdade. Então, eu acho que o forte é o que, acima de tudo, compreende, mas também ama. Ama a ponto de não comer, não fazer aquilo que, de certa forma, ia trazer escândalo para o irmão mais fraco. Irmãos, a gente pode dizer, o nosso tempo vai diminuindo, né? A cada momento que passa. Mas há questões do nosso contexto contemporâneas que eu não poderia deixar de falar. Quando a gente trata dessa personalidade fraca na fé ou forte na fé, desse maduro ou imaturo, dessa pessoa que tem liberdade, né? Porque tratar da liberdade está aqui a partir do versículo 13 de Romanos 14, ele vai tratar sobre a liberdade e a caridade, né? Exato. Que seria o nosso segundo tópico. E hoje a gente sabe que alguns movimentos dentro do próprio evangelho no Brasil, né, tem tomado algumas posições muito diferentes. Sim. Tem esquecido até um pouco da doutrina e se direcionado, lamentavelmente, né, é o meu ponto de vista, lamentavelmente, tem se direcionado por um lado mais secular. E aí a gente pode tomar, né, como exemplo algumas questões que não agrada a muita gente falar sobre isso, mas que eu tenho que falar. Eu preciso falar porque está dentro do nosso contexto de ser fraco ou forte. Então, ele se acha forte pelo ponto de abraçar esses movimentos, como, por exemplo, alguns movimentos gospel, né, de shows, de boates, de consumo de bebidas que não possui álcool, né? Curtir alguns tipos de músicas que em momento algum refletem a essência do evangelho, que se alguém não disser que é um evangélico que está cantando, ninguém identificaria. Então, talvez quem esteja, né, compactuando, defendendo esta causa se ache forte. Mas eu gostaria de perguntar, faz parte do nosso contexto, né? Você tem aí gravadoras que atendem uma demanda de mercado, né? Gravadoras que atendem e que têm no seu hall de cantores todos os estilos possíveis, que é para atender todas as camadas dentro da igreja. E aí desvinculam e não tem compromisso nenhum com a doutrina bíblica. Isso a gente pode dizer, porque você escuta determinadas músicas, né, que parecem mais canções de autoajuda, né, que parecem declarações de insatisfação com Deus e exigindo de Deus. Entendeu? Qual é? Se talvez alguém não tem conexão com a lição. Bom, as pessoas que fazem isso estão dentro de um grupo, se achando forte o suficiente para desfrutar disso. Qual é a concepção que vocês têm e a conexão com a lição, né? Eu acho que isso tem muito a ver, irmão Marcelo, com a questão da cultura também, né? Com a questão da cultura. E a gente precisa entender isso por esse viés, né? Assim como nós entendemos o contexto de Paulo aqui, pela também uma questão cultural, porque o alimento tornou-se como fazer, como construir, de uma forma cultural. É interessante que também a gente leve essa mesma reflexão para dentro desses outros movimentos também. Há algumas coisas que, em vez de levar o Evangelho, na verdade, tem prejudicado o Evangelho.
entenda. Tem servido mais como pedra de tropeço. Exatamente, né? é dentro dessa linha que eu estou falando. Então a gente precisa entender que a gente vive num contexto em que muitas coisas, esses movimentos, podem, na verdade, denigrir a mensagem evangelística. A imagem do evangelho. Então eu penso por esse viés, né? Não estou fazendo uma crítica lá, não, mas eu estou trazendo uma reflexão que a gente está inserido numa cultura. Por exemplo, se às vezes, imagine o seguinte, a gente sai daqui agora e vamos para a África, ver um culto na África, como é que ele é. Muitos dos irmãos que forem, ficariam escandalizados de certa forma, a forma como eles cultuam, como eles dançam. Eles passam mais de 2 horas de culto na parte do louvor, dançando. Quem vive em contexto missionário sabe do que a gente está falando aqui. Então, eu penso que existe muito essa questão. Para eles lá, não, isso não há nenhum problema. Talvez se você chegar lá com uma música historicamente falando evangélica, eles nem dê tanto valor. Mas o que eu quero falar é dentro desse viés. A Bíblia, eu não vejo uma normativa, por exemplo, na questão da música, em outras coisas, mais aquilo que seja, de certa forma, que não agrida, né, a questão de como a gente entende, porque eu acho que esse é um conceito missionário. Primeiro, antes de eu evangelizar você, eu preciso entender como é que você pensa. Primeiro, eu preciso estudar a tua mente, saber como é que você entende certas coisas. E aquilo que eu observar, que você, ao analisar, olhando com os teus olhos, colocando os teus óculos, e quando eu começo a colocar os óculos do outro e ver como é que o outro pensa, eu posso melhor evangelizar no sentido de desconstruir aquilo que é antibíblico, aquilo que vai trazer mais confusão do que unidade, aquilo que vai trazer mais divisão do que unidade. Então, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho. A gente também não pode chegar mas a gente precisa primeiro entender, estudar, procurar saber por que é assim, por que é dessa altura, por que é menor, por que é baixo, por que é vermelho, por que é branco, por que tem esse símbolo, por que não tem. Eu acho que esse é um dos propósitos da fenomenologia da religião, por exemplo, é entender essa questão aí. Como é que o outro pensa. E isso a gente tem que ver também dentro da cultura, né? Para que a gente possa ir no momento certo, chegar lá e trazer o Evangelho de Cristo de forma clara e objetiva. Eu penso que é por esse meio. Assim, só contribuindo também, eu observo, na verdade, que hoje, na atualidade, estamos vivendo um momento, dentro do nosso contexto, onde, de fato, a juventude, a mocidade tem sido muito levada a esses movimentos gospels, né, ao erro gospel por aí, e de dançar, de ir para shows gospels, inclusive tem até um barzinho gospel, onde os jovens gospel, né, se encontram para tomar cerveja gospel. E na verdade eu acho que antes de mais nada, aí voltando até para o começo, a gente tem que entender o que é ser igreja. Isso é liberdade cristã também? A gente tem que entender o que é ser igreja. Para que Cristo fundou a igreja, qual o objetivo de Cristo em me fazer igreja. Eu que sou luz do mundo, sou sal da terra, eu que sou um pequeno Cristo, eu que sou discípulo de Cristo, que tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Cristo. Será que eu estou seguindo esse rumo? Eu estou sendo um Cristo? Um modelo de Cristo? Uma imagem de Cristo? Me perdoe, a intervenção, a grande questão também que a gente percebe é que muitos líderes, né, usam uma estratégia, como se aquela estratégia da grande comissão não servisse. Vá lá, prega o evangelho. Ultrapassada, não. A gente vai lá, como você entende a cultura dele, incorpora um pouco da cultura dele. É a questão da relevância. É um pouco do que a própria igreja majoritária, vamos dizer assim, fez na Idade Média, incorporou tradições e costumes na tentativa de ganhar, né, aqueles novos povos, manteve-se até hoje, distorceu totalmente a palavra de Deus. Ou seja, é como se não acreditassem no poder transformador que a palavra tem e que precisassem fazer um ajuste para atender uma demanda. É nesse aspecto que eu estou querendo entender. Por exemplo... E só confirmando com o Marcelo, e quando eu digo olhar com os olhos, é não fazer, como diz o comentarista às vezes aqui, julgamentos acerca de alguns pontos de vista de algumas pessoas, ou até de alguns movimentos. Olhar e a partir desse entendimento, fazer a verdadeira aplicação das Escrituras. Eu não estou dizendo que a gente tem que incorporar.
Essa não é a questão. É entender para poder falar. É mais nessa questão, entendeu? De entender para poder falar. Porque às vezes a gente fala e não entende. É claro que nesses movimentos, eu estou falando de uma costura, de uma questão, por exemplo, de uma cultura, de um evangelho, de missão, por exemplo, dentro de um indígena, por exemplo. Você vai chegar lá com o evangelho de Cristo, né, com a mensagem já, né, e você vai lá e falar, pregar uma homilia, você não vai atingir. Não, a princípio você tem que respeitar alguns padrões dele, mas esses padrões que você vai entendendo, que não se ajustam ao modo de viver bíblico, eles devem ser. É aquela questão, né, irmãos? Porque, vê, Paulo diz, 11:23, 10:23, 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Não é? Mais adiante, no versículo 31, ele diz, portanto, que comais que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o princípio que tem que nortear a prática cristã é a glória de Deus. Exato. O camarada diz, não, irmão, eu vou ali para um barzinho, tomar um copo de cerveja, tomar todas. E qual é o problema disso? Porque eu tenho a consciência forte. Eu entendo que a salvação é somente pela graça em Cristo, e isso, de hipótese nenhuma, vai me condenar para o inferno. A pergunta é, meu irmão, você está indo para a glória de Deus? Se você está indo para a glória de Deus e isso edifica, vá. É para a glória de Deus. Não, irmão, eu vou passar a noite na balada. É para a glória de Deus. Isso edifica. Então a pergunta é essa. Eu acho que é o princípio que tem que nortear essa questão. Não é que, inclusive o autor da lição, o pastor Zé Gonçalves, ele vai dizer lá no 3º ponto, já dando um pulão para lá, ele diz, o crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Exato. Não, eu tenho entendimento, eu entendo que isso não é pecado, eu vou lá e faço. Sim, meu irmão que não entende. Exato. Aí eu vou fazer o irmão tropeçar. Ele diz, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro da consciência do crente fraco. Exatamente. Aí é aquela ideia, por exemplo, não, o irmão acha que isso é pecado, comer essa carne é pecado, então sempre que o irmão estiver aqui, eu nunca vou comer para o irmão te escandalizar. Então, de certa forma, eu fiquei refém da consciência fraca do meu irmão. E não procura, por exemplo, educá-lo na Mas é o que ele diz aqui. Né? Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando com amor o que significa ser livre em Cristo. Então, tem um jovem na igreja que acha que o bom tá lá, é pro away, e aquele de alguma forma está atrapalhando e não edifica, não é para a glória de Deus. Exato. Então, a gente vai expulsar o irmão da igreja, a gente vai escantear o irmão, a gente vai botar o irmão na redoma, a gente vai queimar o irmão na fogueira, não pode mais queimar na fogueira. Irmão, porque você está falando no sentido micro, mas quando a gente fala assim, o irmão, é a denominação que de repente defende também, né? Também tem essa questão. Porque é aquela história, né, que diz o Rubem Alves, em um dos seus livros, que é justamente dogmatismo e tolerância. Ele vai justamente dizer que hoje muitas igrejas, às vezes tem determinadas pessoas porque pensam diferente, às vezes até em coisas secundárias e não essenciais. Pois é. Diz assim, ele não queima o indivíduo na fogueira porque não pode mais, a justiça civil não deixa. Né? Mas não pode queimar, então o que faz? Pega o camarada, bota dentro de uma frigideira e fica assando. Ou seja, fica assando o indivíduo, fica fritando o camarada devagarinho, ou seja, escanteia o camarada, cala a boca dele. Claro, estou falando de questões não essenciais. Claro que também tem outro lado da moeda, que são questões essenciais. Nossa. Aí a história já é outra. Aí já muda de conversa, já muda de rumo. São pessoas que às vezes querem perverter o genuíno evangelho de Cristo. Aí com esses, a Bíblia diz que não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, condenai-as. E nem consentir que os que fazem, né? E eu acho interessante também aí, a palavra liberdade, irmão, vem da palavra eleutéria, né? Que significa, em última instância, viver como Deus, viver como devemos e não como queremos. Né? E eu acho isso é liberdade. Isso é liberdade, é viver como devemos, e o dever está pautado nas Escrituras Sagradas, né? E não como queremos. E aí é onde que Paulo fala da questão da liberdade. Agora, uma questão interessante que, analisando aqui, é por que os crentes fortes deviam acolher os crentes fracos sem discutir com eles opiniões. Aí há no mínimo aqui, de acordo com o texto bíblico, quatro coisas. Porque Deus já o colheu. Isso está no versículo de número 2
14:2, o texto diz, né? Se o irmão puder ler aí, deixa eu ver aqui, 2. 14:2, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Versículo 3. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque 4. Deus o recebeu por seu. Então, primeiro a gente deve receber porque Deus recebeu. Então, se Deus recebeu, por que eu não recebo? Sim. Eu sou melhor do que Deus? Né? Então, e aí ele coloca uma outra questão. Por que Cristo morreu e ressuscitou? Ele vai falar isso nos versículos 4 e 9. Essa é uma das questões porque também eu devo receber o irmão fraco. E a outra questão é porque os irmãos fortes e fracos são irmãos. E aí volta aquela questão que o irmão falou no início. A priori, Cristo nos unificou, né? Somos irmãos, né? Somos adotados por Deus através de Cristo, então somos irmãos. E por último, nós seremos julgados no tribunal de Deus. Então, esse é o motivo pelo qual nas escrituras aí, no decorrer, a gente devemos acolher esses irmãos. É porque tem, às vezes, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz, eu estou citando muito camarada, Lloyd Jones, ele vai dizer que muitas vezes o indivíduo está com a mente certa, o cara é forte, o cara está com a mente certa, o cara conhece, o cara é bom, mas está com o coração errado. Enquanto tem muitos irmãos, e agora é o fraco, que às vezes está com a mente errada, ele não compreende corretamente. Mas o coração dele é verdadeiro, é sincero e é um coração genuíno. Então o que é que mais vale? É você ter uma mente certa e um coração errado, ou um coração certo, mesmo que a mente esteja errada? Então quem é que Deus acolhe? Deus acolhe aquele indivíduo que está com o coração certo. O camarada é crente, é piedoso, o camarada confia em Cristo, mas ele está com a mente errada. Então esse Deus acolhe. Para quê? Para que ele, Deus, o instrua através dos líderes. Afinal de contas, os líderes foram levantados para instruir a igreja e aperfeiçoá-la no conhecimento do Senhor e levá-la à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Esse é o objetivo de Cristo, é levantar lideranças na igreja. Não é? Então, nosso papel aqui está sendo... E hoje a gente não pode, de forma alguma, também ignorar os contextos, né, denominacionais. Sim. Se de repente alguém não se ajusta àquele padrão, Exato. melhor seria que procurasse um ambiente que ele pudesse se sentir mais à vontade. Para servir a Deus. Né? Porque senão termina também, aí é que dá, sendo pedra de tropeço para outros irmãos, né? Porque às vezes esse irmão, ele tem uma certa autoridade na igreja no sentido de liderança, e aí termina sendo espelho para outros, e se ele bate numa tecla, por exemplo, doutrinária, de uma interpretação bíblica, ou uma linha teológica de pensamento, ele termina contrariando aquilo que a própria igreja dele... E isso não é bom para ele, nem para a família dele, nem para a igreja, nem para ninguém. Outro dia em escola bíblica dominical, um jovem se levantou na sala dos jovens, estava criando uma discussão, uma dissessão sobre a questão das práticas, né, da tradição da nossa igreja, né, costumes de nossa igreja. E ele questionando as roupas, e porque o jovem não pode vestir assim, porque a menina não pode vestir assim, isso na sala dos jovens. Isso leva a uma discussão enorme. E me chamaram lá para tentar amenizar a discussão, e ele estava lá cheio de razão, e na verdade eu não contendi, eu não acirrei o debate. Simplesmente foi uma pergunta a ele. Perguntei, jovem, você sabe jogar xadrez? E ele sabia jogar xadrez. Ele disse, sei jogar xadrez. Aí eu perguntei ele assim, se você for jogar comigo, eu posso movimentar o cavalo da forma que eu movimento a torre? Ou eu tenho que me submeter a regras? Não, tem que submeter a regra. Eu disse, filho, então se você quer jogar esse jogo aqui, ele está me referindo na igreja, você tem que submeter a regra. Agora, se você quer criar outras regras, então funde a sua igreja, né, e estabeleça novas regras. É o que tem acontecido, né? Esse conselho algumas pessoas têm seguido, meu irmão. Sim, mas eu vou defender a igreja mesmo. Estou entendendo. A igreja mas... Então, a questão é o seguinte, que são pessoas que às vezes estão dentro do nosso meio e não querem submeter a quem? A liderança. A Bíblia diz, ouvir os nossos pastores. E submissos, né? Então tem liderança a igreja tem uma linha de pensamento. Se o irmão se adequa e ele quer criar novas regras porque ele tem a forma dele de pensar, não significa que a gente não vai tolerar. Ou se evoluiu mais do que a própria denominação. Às vezes acho que não tolera. Imagina. Né? Agora, é claro, é uma questão por demais secundária que, em hipótese nenhuma, a gente vai encontrar. Ele permanece na igreja até hoje. Eu gostaria de ler um versículo que está lá no capítulo 15, versículo 3, né? Porque diz que porque também Cristo não agradou a si mesmo. Esse é o maior exemplo, né? Né? Essa primeira parte, para a gente partir para os finalmente. Então, se o nosso objetivo hoje é agradar a Deus,
né? Seja a denominação A, B ou C, e se a gente quer obedecer a maior lei, que é a lei do amor, a maior lei é a lei do amor, e se a gente busca cumprir essa lei respeitando as regras, né, das congregações locais, com certeza vamos ter êxito. A gente não pode colocar de forma alguma o interesse particular. Não, mas por que assim não? Por que não pode ser assim? Por que não pode ser desse jeito? Então, se a gente segue e o exemplo que Cristo deu, né, se a gente abdica de fato das nossas intenções particulares, do nosso próprio ego, eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir para o fortalecimento do grupo local, da congregação local, na expansão do Evangelho. Porque se for assim, a gente, na verdade, nunca vai conviver em lugar nenhum, né? Porque onde chegar vai ter alguma coisa para ser questionado. Então, eu gostaria de agradecer, né, pela contribuição que vocês nos deixaram aqui hoje, né? Tivemos algumas discordâncias, mas com certeza vai ajudar bastante quem está assistindo essa pré-aula. Então, nosso irmão Eliel, quero agradecer e pedir-lhe que deixasse suas considerações finais. Amém. Eu aqui agradeço a oportunidade, para mim é muito satisfatório e louvo a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de deixar para a meditação de todos o texto de Romanos 14, versículo 14 e 15, que diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, irmãos, eu quero deixar essa reflexão, que o amor possa imperar nos relacionamentos interpessoais na Igreja do Senhor e que a gente possa levar essa verdade bíblica das Escrituras Sagradas para a nossa vida prática e possamos entender a fé cristã como um conjunto, né, de regra de fé e prática e possamos andar de acordo com as Escrituras Sagradas. Que aquilo que não destoar, que aquilo que não seja diferente, que não seja um outro evangelho, que não seja um hétero-evangelho, mas que seja o Evangelho de Jesus Cristo, que isso possa crescer na comunidade cristã em todos nós, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e uma boa aula, se Deus quiser. Alexandre. Eu quero concluir, na verdade, contando uma breve historiazinha. É rápido, uma história, né? A cobra chegou para um urubu, né? O urubu posa na árvore, a cobra chega para ele e diz assim: seu urubu, você é um pássaro muito lindo, eu nunca vi um pássaro tão lindo como você. E detalhe, urubu, nem um pássaro canta tão bonito quanto você. Se Deus um dia resolver falar com a humanidade através da voz de um pássaro, certamente ele vai falar através de sua voz. E o pássaro, aquele urubu grande, né, saiu dali envaidecido, juntou os outros urubus e disse: pessoal, hoje eu escutei uma verdade que a gente ainda não tinha se apercebido. Nós somos os pássaros mais bonitos e o nosso canto é superior a todos os outros pássaros. Enquanto todos os pássaros é um canto de uma nota só, o nosso canto é a sinfonia inteira. E eles juntaram todos os pássaros daquela floresta e disseram o seguinte: a partir de hoje, pássaros, juntou lá ptacilgo, sabiá, canário, bem-te-vi, disse: a partir de hoje, todos vocês vão cantar igual a mim. Se algum pássaro cantar diferente de nós, desculpe, mas a gente vai ter que expulsar vocês da floresta, perseguir vocês e até matá-los. Alguns pássaros acharam engraçado, né? Aquela situação e não deram fé, não deram crédito. E de fato foram perseguidos e daram até para a cobra comer. Eu acho que a intenção da cobra na verdade era essa. Mas o fato é que aquela floresta agora é uma floresta de uma nota só. Era só o canto do urubu. Era todo dia canto do urubu, o dia todo canto do urubu. Até que os outros animais ficaram tão chateados, ficou uma coisa tão chata, tão monótona, que os outros animais começaram a migrar para outras florestas onde os pássaros tinham fugido para lá, né? Aí nessa metáfora que eu li, o autor diz assim: até o próprio Deus. Rapaz, essa floresta está tão chata, eu vou para outra floresta. Afinal de contas, Deus, ele criou uma diversidade enorme. Se for numa floresta, tem todo tipo de pássaro, as cores não é uma só. Imagina tudo azul, ou imagina tudo preto. Apesar que está tudo preto aqui, mas imagina tudo preto, não é? Na verdade, Deus criou tudo em diversidade, mas uma diversidade que forma uma unidade. Então, a beleza é a unidade na diversidade.
É o amor entre os irmãos, mesmo pensando diferente. Amar quem pensa igual a mim é muito fácil. Amar Eliel que me ama é muito fácil. Agora, amar quem me persegue, amar quem pensa diferente de mim, muitas vezes acredita até meu ponto de vista, aí está o desafio, né? Então, eu acho que essa lição serve, irmãos, para nos ensinar essa profunda lição. Que devemos amar os nossos irmãos, mesmo pensando diferente de nós, em coisas não essenciais, claro. E também amar aqueles que pensam diferente de nós no essencial, não é tentando ganhá-los para Cristo, ganhá-los para a doutrina bíblica e ortodoxa. Antes mesmo de se desgastar-se julgando, é melhor investir no amor. Porque, na verdade, quem julga não tem interesse, às vezes, de ajudar. Infelizmente, é assim. E o único que pode julgar não tem o menor prazer de julgar para condenar. Verdade. Né? Meus amados irmãos, queremos agradecer a Deus por todos que participaram aqui e de todos que estão assistindo do outro lado. Que Deus possa proporcionar a cada professor e a cada professora uma aula participativa e, sobretudo, frutífera, com pessoas maduras e estão crescendo na graça e no conhecimento. Se você tem desejo de aprofundar-se mais no estudo bíblico, participe do nosso seminário, né? Da nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus em Abreu e Lima. Também temos o estudo para professores, que acontece todos os sábados na nossa sede aqui da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos, foi um grande prazer participar mais uma vez dessa pré-aula. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.